pessoal, hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados em geoprocessamento. Nós vamos falar sobre alguns elementos que compõem esses dados em geoprocessamento. O primeiro tipo de dado, são os dados temáticos. Esses dados temáticos, diz respeito a uma distribuição espacial de uma grandeza geográfica, que pode ser expressa de forma qualitativa. Um exemplo aqui, como vocês podem observar, é o mapa do tipo de solos, dos tipos de solos, no município de Castelo do Piauí. O outro tipo de dado nós vamos chamar de dados cadastrais. Esse tipo de dado é muito semelhante aos dados temáticos. A diferença é que cada um dos elementos que é representado nesse tipo de dado cadastral é um objeto geográfico e podem ter representações gráficas diferentes em mapas de escalas distintas, ou seja, cada informação pode apresentar um tipo de espacialização. Aí nós vamos citar como, por exemplo, os lotes de uma cidade, ou seja, cada coluna dentro desse dado, dentro desse arquivo, vai ter uma informação que nós podemos posteriormente espacializar. Nós vamos ter as redes, essas redes diz respeito a objetos geográficos, sendo que cada um desses objetos geográficos ele tem uma localização geográfica e está sempre associado a atributos descritivos que estão presentes no banco de dados. Esses elementos aí, no caso que a gente chama de redes, eles estão armazenados em coordenadas vetoriais, com topologia arco-nó. Um exemplo disso são as redes de transmissão, como a gente pode observar aqui. Essas redes de transmissão, no caso as linhas de tensão, elas vão ser chamadas de arco, enquanto que, por exemplo, os postes ou os transformadores ou uma outra estrutura nós vamos chamar de nós. Um outro tipo de dado são os modelos numéricos de terreno, que são um tipo de representação quantitativa de uma grandeza que varia continuamente no espaço. Esse tipo de elemento ele está relacionado a um modelo matemático, ele se baseia em algoritmos que parte de um conjunto de coordenadas, x e y, e que tem atributos z. E, como por exemplo, nós podemos observar aqui um mapa bem simples, um cartograma que apresenta alguns elementos. Nós vamos ver que tem as curvas de nível, tem as classes de altimetria e tem alguns pontos, mas a gente tem que observar aí precisamente a questão do modelo numérico terreno, certo? E por último nós temos as imagens, as imagens que são obtidas por meio de satélites, fotografias aéreas, que são uma forma de captura indireta de informação espacial e que são armazenados em matrizes, daí serem chamados de arquivo ou estrutura matricial. Cada elemento, denominado de pixel, tem um valor proporcional à energia eletromagnética que é refletida ou emitida pela superfície terrestre. E aí, para extrair as informações geográficas que tem nessas imagens, nós temos que recorrer a algumas técnicas de fotointerpretação e de classificação para individualizar cada um desses elementos. Como nós podemos observar, por exemplo, aqui, numa imagenzinha do Google, que foi tirada do Google, que mostra o município aí de Uruçuí, no estado do Piauí, e que nós podemos observar aí, no caso do ano de 2016, um recorte que foi feito e apresentando aí, no caso aí, nessa imagem, nós tentamos fazer um recorte espacial para análise do crescimento da agricultura nessa região, dos cultivos agrícolas nessa região, certo? É importante frisar ainda que essas imagens elas apresentam algumas características de modo geral, que são as suas resoluções espectral, espacial, radiométrica e temporal, certo? Esses foram os tipos de dados em geoprocessamento, certo? Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí. Não esqueça de acessar a nossa página lá no Instagram. Deixe o seu like no vídeo, não vai lhe custar nada, só um clique. Se inscreve no nosso canal aí no YouTube. Ativa o sininho de notificação, para você receber as informações a respeito de quando a gente postar um vídeo novo. Beleza?